espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Ora viva, muito bom dia, agora 10 horas e mais 2 minutos, já está no ar mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a técnica de António dos Santos, produção de Domil de Florencio, realização da JCAC Comercial e coordenação editorial de Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer eu vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. Agora você tem o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. A quarta-feira, a partir das 10 horas, na LAC. Notícias, opiniões, entrevistas, comentários, sugestões e tudo o que interessar ouvir e saber numa boa parceria. Um espaço aberto a membros e interessados. Um espaço da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Porque a fazer rádio nos vamos compreender melhor. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Quem segue a minha carreira está sempre a falar. A pérola não para, nem quando vai de férias. E para acompanhar o meu ritmo, só o meu cartão ByCamba que está cada vez melhor. Agora, com o aplicativo Buy Mobile Banking, você tem a vantagem e a comodidade de recarregar o seu cartão Camba a partir do seu telemóvel, esteja onde estiver. O ByCamba é a melhor opção para os seus pagamentos quando for de férias. Camba, basta ter um Camba, é só ter um Camba. Agora 10 horas e mais 4 minutos, votos renovados de bom dia, si caro ouvinte. Este é o seu programa, o ZAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Para acompanhar na presente edição o debate sobre o papel das relações internacionais entre Angola e outros países na aceleração do processo de diversificação da economia. Neste debate, a Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola pretende fazer um balanço da Cimeira Estados Unidos-África nas relações entre Angola e os Estados Unidos e o seu impacto na economia angolana. Para participar do debate, teremos o analista político Dr. Mário Pinto de Andrade e o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Sr. Pedro Godinho. Mas antes de entrarmos propriamente para os assuntos propostos para hoje, vamos antes saudá-lo musicalmente. Nós voltamos até já.
I just take time and all through my coffee break time I say a little forever, ever, forever, ever, together, together. Nobody but me, ever, ever, forever, ever, together, together. My darling, believe me, for me there is no one but you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayer, baby. Say you love me too. Answer my prayer, baby. And forever, ever, ever, forever, ever, together, together. Oh, nobody but me, my darling, believe me. For me there is no one but you. Please love me too. This is my prayer. Answer my prayer now, baby. This is my prayer. Answer it right now, baby. Say you love me too. This is my prayer, baby. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O que se passa, senhor polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Falou o Vice-Presidente da República de Angola, Engenheiro Manuel Vicente. O ZAC Magazine, o programa que promove as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. Num mundo global, a Unicargas Transitários trabalha localmente. Em qualquer parte do mundo, a Unicargas levanta, transporta e entrega a sua carga no destino. Quer seja de barco ou avião, comboio ou caminhão, neste preciso momento estamos a gerir a sua carga, tratando de todo o processo de taxas, alfândegas e seguros. Enquanto metade do mundo dorme, a Unicargas está na rota da sua carga. As distâncias não encolhem, nós aqui as cobrimos mais depressa há 25 anos. Unicargas. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui.
Renovados os votos de muito bom dia, si, estimado ouvinte que nos acompanha na sintonia 95.5 em FM, a LAC, Luanda Antena Comercial. São agora 10h11. Convidamo-lo a acompanhar o debate sobre o papel das relações entre Angola e os Estados Unidos na aceleração do processo de diversificação da economia. Neste debate, a Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola pretende fazer um balanço da Cimeira Estados Unidos-África nas relações entre Angola e os Estados Unidos e o seu impacto na economia angolana. Já temos connosco o diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, Sr. Pedro Godinho. Vai se juntar a nós posteriormente o jornalista Reginaldo Silva. O debate será conduzido pela jornalista Célia Lopes. Bom dia, Célia, e seja bem-vinda ao ZAC Magazine. Ora, muito bom dia a todos os ouvintes LAC. Bom dia, Alice. Eu sou Célia Lopes da Silva e vou conduzir o debate de hoje na ZAC Magazine. Vou ter esse prazer, conforme já é do vosso conhecimento, caros ouvintes. Hoje vamos abordar aqui na ZAC Magazine o papel das relações internacionais entre Angola e Estados Unidos na aceleração do processo da diversificação da economia. A Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola pretende fazer um balanço, como já foi aqui dito, da Cimeira Estados Unidos-África nas relações entre Angola e os Estados Unidos, o seu impacto na economia angolana. Faremos uma pequena incursão nas relações entre os dois países, desde o reconhecimento de Angola pelos Estados Unidos, passando pela realização da Cimeira dos Estados Unidos-África, até à atualidade. Vamos abordar ainda a questão da redução dos preços do petróleo, fruto do aumento da produção desta comida dos Estados Unidos. Falaremos dos riscos da redução da dependência dos Estados Unidos ao petróleo importado, seu impacto na economia angolana e como pode Angola usar a diplomacia para acelerar o processo de diversificação da economia. Para aprofundarmos mais estes temas, aguardamos então a qualquer momento a chegada do Dr. Mário Pinto de Andrade, analista político. Por agora eu vou lançar a questão ao nosso convidado, que já se faz aqui presente, o Sr. Pedro Godinho, então diretor executivo da Câmara do Comércio. Sr. Pedro Godinho, muito bom dia, mais uma vez obrigada pela sua presença neste espaço. Vamos tentar entender, far-lhe esta questão, qual é que é então o impacto da Cimeira das relações, nas relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos. Qual é o eco que isto teve na realidade? Bom dia, Rádio Ouvintes LAC, bom dia, Alice, bom dia, Célia. Eu começaria por responder a tua pergunta, dizendo que, de facto, o impacto é grande e podemos considerar que em agosto, quando a realização dessa cimeira, começou-se um novo ciclo nas relações tanto políticas e comerciais entre os Estados Unidos e Angola. Nesse período passou-se em revista vários aspectos, sobretudo no ponto de vista comercial. Foi possível assinar-se um acordo de financiamento através de uma linha proposta ou posta à disposição a Angola pelo Exim Bank, o Banco de Importação e Exportação dos Estados Unidos, no valor de $1 bilhão. E esse acordo foi rubricado pelo Ministro das Finanças e pelo Presidente do Exim Bank. Por aí podemos ver que, de facto, há um interesse muito grande por parte dos Estados Unidos e por parte de Angola em diversificar as suas relações comerciais. Portanto, esses fundos serão utilizados para o setor de energia e transporte e penso que é um dos momentos, um dos marcos que pelo menos evidencia a intenção e a tendência natural de procurarem outros rumos para as relações comerciais entre esses dois Estados. Sr. Godinho, vamos tentar entender a visita de John Kerry e outras altas individualidades do governo norte-americano. Que rescaldo é que isso pode, qual é o impacto que isto tem no país e até no mundo? Nós então recebemos estas individualidades em Angola. O que é que isto pode representar? Não, representa exatamente o reconhecimento do papel que Angola tem jogado na região
e sobretudo na região dos Grandes Lagos, uma vez que essa região vai sofrendo de um tempo a esta parte, vem sofrendo de algumas instabilidades e os Estados Unidos reconhece o papel que Angola tem jogado no sentido de ajudar a encontrar os mecanismos que garantam pelo menos o alcance da paz. E com a assunção de Angola da coordenação exatamente dos países da região dos Grandes Lagos por parte de Angola, e isso naturalmente veio facilitar a compreensão por parte dos Estados Unidos quanto o papel real que Angola pode jogar na solução dos problemas, quando temos visto que ao longo de 2014 fomos assistindo à eclosão de vários conflitos em várias partes do mundo, e como os Estados Unidos é um dos membros das Nações Unidas que são chamados logo na primeira linha para ajudar a encontrar as soluções para essas instabilidades políticas, naturalmente viu-se sobrecarregado com o problema da Ucrânia, o problema no Médio Oriente, o problema nos Grandes Lagos e agora com o problema da expansão desse movimento islâmico, exatamente pelo meio do Oriente e para algumas regiões da África. Portanto, por aí podemos ver que, de facto, os Estados Unidos precisam de ter parceiros e aliados muito sólidos a partir na região dos Grandes Lagos e na SADC. E uma vez que Angola tem jogado esse papel, naturalmente foi chamada para poder dar a sua participação. No ponto de vista comercial, com a presença do Sr. John Kerry, esteve exatamente na delegação a presidente da OPIC. A OPIC é uma instituição americana que estimula os investimentos além fronteira. Quero com isso dizer que estimula os investimentos americanos fora do seu território. Portanto, durante a presença da senhora Littlefield em Angola, ela manifestou uma preocupação em tentar identificar mecanismos que permitissem naturalmente potenciar as relações, os níveis de negócio entre os Estados Unidos e Angola. Ela segredou-nos, inclusive, dizendo que tinha orientações específicas do presidente Obama no sentido de identificar as ferramentas e os canais que me permitissem garantir um fluxo financeiro dos Estados Unidos para a África, uma vez que os Estados Unidos pretendem desenvolver vários projetos, sim, e entre eles o Power África. Sim, sim. Sr. Godinho, caros ouvintes, vai juntar-se a nós também o jornalista e analista Reginaldo Silva, ele que também é convidado a participar neste debate, a quem eu passo a cumprimentar. Ora, muito bom dia, Reginaldo Silva. Bom dia. Muito bom dia, mais uma vez. Obrigada pela tua presença neste debate. Reginaldo, a ti também lanço esta questão, portanto, vamos tentar entender qual é que é o impacto da Cimeira Estados Unidos-África para o futuro das relações dos dois países, portanto, Estados Unidos-Angola. Bom, antes de mais, gostaria imenso de estar aí no estúdio, mas razões de força maior impediram-me, de facto, de estar aí, o que talvez dificulta um pouco a comunicação, que os telemóveis nem sempre funcionam muito bem. Vamos tentar que questões técnicas não sejam bloqueio nesta nossa comunicação. Reginaldo, tu como participante, aliás, acompanhaste de perto, tu estiveste na Cimeira, acompanhaste todos os pontos. Dá-nos, por favor, o teu ponto de vista em relação ao impacto da Cimeira dos Estados Unidos e África para o futuro das relações destes dois países, Estados Unidos-Angola. Bom, antes de mais, eu gostava de dizer que a Cimeira, digamos, foi um projeto abrangente, né, de relações, né, de promoção de relações ou de relançamento, digamos, da cooperação entre os Estados Unidos e o conjunto dos 48 países que estiveram presentes, portanto, que integram hoje o continente africano. Não foi uma Cimeira especificamente para tratar do relacionamento entre os Estados Unidos e Angola, né? Embora à margem desta cimeira, como o Pedro Godinho já fez referência aí, foi assinado em Washington mais um acordo de financiamento do Exim Bank
para apoiar, digamos, importações angolanas no mercado americano ao nível da energia e dos transportes. Tá? Portanto, mas, como eu dizia, esta cimeira tem de facto este impacto, ou pode vir a ter este impacto, se efetivamente o conjunto, digamos, de apostas, de intenções manifestadas no decorrer do encontro forem, de facto, implementadas. Como sabemos, Barack Obama apostou muito nesta cimeira, mas nós sabemos que a economia americana não funciona, digamos, ou funciona a vários níveis, não é? E, de facto, uma das grandes apostas de Barack Obama nesta cimeira foi mobilizar o setor privado americano para perceber a importância estratégica do continente africano e, naturalmente, por consequência, da economia angolana, porque também sabemos que, neste momento, e sobretudo hoje, que Obama está praticamente, a administração Obama está praticamente maniatada pelo Congresso, que é maioritariamente republicano, portanto, já estava na altura, mais ou menos, agora ainda está mais. Portanto, como eu dizia, a administração Obama já não tem tanto a margem de manobra para, através do setor público, através, digamos, do próprio governo e digamos, das iniciativas governamentais, poder influenciar diretamente este relacionamento. Portanto, a ideia desta cimeira, e foi pelo menos a que ficou mais ou menos refletida nas palavras de Barack Obama no final do encontro, foi mobilizar o setor privado, portanto, os investidores privados americanos para apostar em África, digamos, tentando orientar ou tentando esclarecê-los sobre, digamos, essa importância, né? Primeiro, portanto, tendo em África os Estados Unidos, uns países que, de facto, querem acreditar nos Estados Unidos, né? Mas querem acreditar se os Estados Unidos efetivamente estiverem à altura das suas expectativas, né? E nem sempre é fácil conjugar estas duas vertentes, né? Daí que eu não estou tão entusiasmado assim como estará o Pedro Godinho em relação a este impacto, porque efetivamente as coisas na economia americana dependem muito do setor privado e do interesse que este setor privado tem, e este é o desafio. O Barack Obama tem mais cerca de 2 anos no poder, porque depois do Barack Obama, digamos, as coisas podem sofrer alterações políticas muito profundas. Mas seja como for, eu penso que a cimeira foi muito importante para esta necessidade dos Estados Unidos pensarem em África de outra forma, verem a África, de facto, um mercado com potencialidades, e, naturalmente, Angola é, neste momento, um dos países com maiores potencialidades, sem qualquer dúvida, e os Estados Unidos também já perceberam isso, né? Só que também nem sempre as coisas correm conforme se desenha, de acordo com as intenções dos políticos. Sim. Reginaldo, dizias tu, os Estados Unidos já perceberam isso. A visita de John Kerry e outras altas individualidades do governo norte-americano ao nosso país, fica explícito exatamente isso que acabaste de dizer. Os Estados Unidos estão atentos ao mercado angolano, à Angola como país, como mercado. Pois, e mais recentemente ainda do que isto, não é? Do que estas visitas, a visita de John Kerry, tivemos agora, digamos, a própria, que eu penso que é um elemento de maior atualidade, tivemos agora a cerimónia da entrega das cartas credenciais do novo embaixador angolano em Washington. O senhor, deixa lá ver o nome dele, já me esqueci um bocado o nome dele, Agostinho qualquer coisa, desculpem-me, não me lembrar agora do nome do novo, mas sei que é Agostinho. Portanto, no quadro desta cerimónia também tivemos, digamos, por via indireta, uma apreciação do próprio presidente americano em relação, pois, à importância que os Estados Unidos conferem ao relacionamento com Angola. Eu acho que, antes de mais, os Estados Unidos, como qualquer grande potência, que aliás neste momento é a chamada única potência global, ela deseja ter em cada região onde intervém, né? Os Estados Unidos têm de facto essa capacidade, ter de facto os tais aliados ou os tais interlocutores, e claramente aqui na nossa região, Angola do ponto de vista político, antes de mais, este interlocutor, porque os Estados Unidos veem muito o critério da estabilidade política, não é? Angola é um país que de facto conquistou a paz há 12 anos,
e efetivamente... Esta estabilidade, Reginaldo, pensas que os Estados Unidos reconhecem Angola como um país estável, sem dúvida, é inequívoco? Pois, não, isso é claro, né? Antes de mais o critério da estabilidade política, né? Porque nós sabemos que o próprio investimento, o investimento privado e o investimento público tem como principal critério a estabilidade política. Exato. Um país politicamente instável, né? É evidente que é um país que atrai menos investimento privado, né? Menos investimento na economia. E desse ponto de vista, penso que Angola, neste momento, para os Estados Unidos, já responde plenamente ao critério da estabilidade política, 12 anos depois do país ter alcançado a paz, e, portanto, é este o principal. Depois temos, naturalmente, o critério das potencialidades, não é? Angola, para além do petróleo, os Estados Unidos conhecem Angola desse ponto de vista, naturalmente do ponto de vista do seu potencial e das suas riquezas petrolíferas, e neste ponto de vista os Estados Unidos já foram o maior, neste momento já não são o maior explorador ou produtor de petróleo, neste momento acho que até os franceses já estão à frente, a Total, mas agora é de facto o tal desafio de se partir para a diversificação. Mas como nós sabemos, Angola, para além do critério da estabilidade, ainda tem que responder a um conjunto de outros critérios que consigam atrair os investidores. Nomeadamente, penso que o mais importante é o critério das infraestruturas, né? Portanto, termos o país, do ponto de vista da infraestrutura globalmente, não é só estradas, é energia, é água, é um conjunto de facilidades que o país tem que disponibilizar para o investidor perceber que vale a pena, que o investimento neste país não tem tantos custos e não tem tantos riscos, né? E desse ponto de vista penso que Angola ainda está longe de atingir esta estabilidade em termos da oferta ao nível da infraestrutura, para efetivamente captar o tal investimento que facilita ou que promove a diversificação da economia, que parece-me ser neste momento um dos grandes desafios. Mas como disse, mais do que a visita, e respondendo à tua questão de John Kerry, tivemos mais recentemente esta apreciação de Barack Obama no quadro da cerimónia de apresentação das cartas credenciais do novo embaixador. Também uma outra referência política importante, porque no quadro desta nova fase, a existência de um novo embaixador também é importante e também pode, naturalmente não deve impulsionar, porque a diplomacia não é só para ir às cerimónias, a diplomacia tem de facto esta vertente da economia, a vertente comercial, e penso que o novo embaixador estará certamente atento a esta necessidade da própria economia, sobretudo nesta altura em que vivemos novamente uma incerteza ao nível do mercado petrolífero, né? O preço do petróleo está-se a afundar a cada dia que passa. A própria economia angolana hoje já vive uma situação de angústia, sobretudo a pensar no próximo ano, em 2015, porque o preço do barril foi fixado em 80 e tal, e neste momento já está um pouco mais baixo. Uma preocupação, sem dúvida. Sim. Dizia eu, uma preocupação, sem dúvida, Reginaldo, sobre esta queda no... Reginaldo... Para uma economia tão dependente deste recurso, né? Daí, como eu dizia, que nesta altura ainda se coloca com mais acuidade esta necessidade de diversificar. Lamentavelmente, e é bom que se diga isso, os países que vivem, de produtos de tipo petróleo, né? Quando é o caso da economia angolana, quando o preço está alto, né? Estes países, os governos, esquecem um bocado esta necessidade, né? E Angola viveu um bocado esta euforia, né? Euforia de ter muito dinheiro na caixa, né? Resultado do preço do petróleo, mas sempre toda a gente alertou para a volatilidade do mercado petrolífero, né? Que hoje está a 100, mas de repente pode cair para 50, e parece o que vai acontecer nesta altura, sobretudo depois da Arábia Saudita ter dito que não vai retirar a produção e que, portanto, era uma das soluções, era a retirada de um conjunto de barris de petróleo diários do mercado para ver se os preços ressuscitavam, entre aspas, mas a Arábia Saudita já disse que não vai fazer isso e, portanto, vamos ter, de facto, vamos ter os próximos tempos com muitos desafios. Reginaldo, o teu olhar quanto à eleição de Angola ao Conselho de Segurança da ONU, qual é a leitura que se pode fazer deste acontecimento? Bom, isto já não tem muito a ver com o relacionamento dos Estados Unidos, mas também, indiretamente, Angola é neste momento o interlocutor africano ao nível das grandes potências, né?
membro não permanente do Conselho de Segurança. Angola tem esta, digamos, a partir do próximo ano tem esta importância e claramente ainda mais no centro das atenções, não necessariamente dos americanos, tendo em conta de facto a sua, digamos, a sua posição. Angola vai certamente ter muito mais protagonismo e vai... Estou? Sim, Reginaldo. Vai mobilizar muito mais atenções. Portanto, acho que é um elemento que tem necessariamente que ser tido em conta nesta análise como mais uma referência que traz Angola para o centro das atenções, e no centro das atenções, ou no centro do mundo, estão necessariamente os Estados Unidos. Portanto, há uma relação, digamos, entre as duas situações, claramente. Em jeito de ponto final, Reginaldo, gostaria de perceber o que é que se deve esperar das relações então entre os dois países. O que é que são as expectativas, o que é que está no horizonte? Bom, vamos lá ver. Em termos de projetos, em termos de facilidades, em termos de cooperação, o que é que pode surgir a breve prazo? Bom, de imediato, temos esta linha, temos o financiamento do Exim Bank, mas de imediato, digamos, em termos de interesse dos investidores americanos, talvez o Pedro Godinho, muito mais dentro destas questões, nos possa esclarecer se efetivamente há algum projeto, quadro do Exim Bank, se há outros, mas eu de facto não tenho informação suficiente para dizer algo mais em termos do que é que esperamos de imediato. Agora, no quadro do relacionamento global dos Estados Unidos com a África e necessariamente com Angola, portanto, temos alguns projetos que os Estados Unidos têm vindo. Temos o AGOA, que é a promoção das exportações da África para os Estados Unidos, temos o Power Africa, portanto, são dois projetos. Angola acho que faz parte do primeiro, elegível para o primeiro, mas nunca tirou partido desta vantagem ou desta facilidade. Em relação ao segundo, não, do Power Africa, não. Mas, claramente, os próximos tempos, e pelo menos enquanto Barack Obama está no poder, era de facto de esperar algo mais, porque nós sabemos que, como já disse, as mudanças políticas na América, sobretudo quando se passa de uma administração para outra, dos democratas para republicanos, podem de facto afetar. Mas vamos alimentar alguma expectativa que, efetivamente, nos próximos tempos, o investimento privado americano em Angola possa fazer-se sentir, digamos, com maior, se calhar, expressão. Perdemos o contacto. Estou? Exatamente, perdemos o contacto com o Reginaldo Silva, jornalista e analista, ele que nos deu o seu parecer quanto ao impacto da cimeira Estados Unidos-África, precisamente a relação entre Angola e os Estados Unidos. Fica a conversa a meio, creio que o essencial foi dito. Acaba de se juntar a nós o Dr. Mário Pinto de Andrade, analista político, ele que vai também certamente enriquecer este debate. Muito bom dia, Dr. Mário Pinto de Andrade, muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua presença neste debate. Dr. Mário Pinto Andrade, conforme coloquei a questão ao Sr. Godinho, na qualidade de diretor executivo da USAC, a si também, como analista político, vamos tentar entender que impacto, porque houve um impacto, com certeza, da cimeira Estados Unidos-África relativamente à relação futura entre os Estados Unidos e Angola como país. Que impacto é que isto teve? Eu não sei se teve impacto, né? Porque eu acho que às vezes os meios de informação falam muito nos impactos, e os impactos, aquele impacto que é imediato, digamos assim, que é o simbolismo de ter havido uma conferência, os Estados Unidos terem convocado os chefes de Estados africanos que foram a Washington e puderam ouvir e em alguns casos também opinarem sobre as relações entre Angola e os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos e a África. Agora, depois daí eu costumo dizer que o mais importante não é fazer a cimeira. A cimeira é boa, porque as pessoas têm impacto na informação, depois é o dia seguinte. E eu acho que o mais importante é encontrarmos o dia seguinte, quando estou a dizer o dia seguinte, estou a dizer os anos seguintes, que vai determinar se haverá ou não um reforço da cooperação entre os Estados Unidos e o continente africano, e nesse caso também Angola. Porque nós vemos durante muito tempo a nível do continente africano que as relações dos Estados Unidos à África
e no caso até de Angola, foi mais relações viradas na exploração do petróleo no nosso mar aí em Cabinda, na terra onde eu nasci. E portanto, esta relação baseou-se assim, quer no quadro da guerra que nós tivemos, né? Ainda fomos um país altamente complexo, que de um lado os Estados Unidos exploravam o nosso petróleo, do outro lado financiavam a UNITA, mas não tinham relações diplomáticas com o governo angolano. Então, este triângulo, acho que isso hoje acabou e ficou o petróleo, né, nessas boas relações, e eu penso que é preciso dar-se um salto maior de gigante, né? Embora os Estados Unidos continuem a ser o maior país a financiar os países africanos, aquela ideia às vezes que é a China, mas não é, quando ser ainda continua a ser os Estados Unidos e portanto agora é passarmos de uma área só estratégica, que é o petróleo, para se passar para as outras áreas, porque eu acho que quer os países africanos, quer Angola, fundamentalmente Angola não é só petróleo, e há outros minerais estratégicos que precisam ser explorados, e há outras áreas ligado à agricultura, ligado à indústria, ligado ao sistema financeiro, ligado à construção civil, às estradas, os caminhos de ferro. Há muitas áreas que Angola precisa de facto que os empresários americanos pudessem, o setor privado americano pudesse intervir. Agora, também o trabalho de casa tem que ser feito por Angola, porque às vezes, quem conhece os Estados Unidos, os Estados Unidos são muitos estados, o setor privado é muito grande nos Estados Unidos, e é preciso que o governo angolano, através da ANIP ou através das representações diplomáticas de Angola, de áreas comerciais, então, que as representações diplomáticas de Angola têm em Washington, poderem vender Angola aos vários empresários dos vários estados americanos, nas várias áreas. Não é só vender em Washington, vender em Nova York, é preciso vender a Seattle, é preciso vender a Califórnia, é preciso vender os vários estados, os vários empresários dos vários estados americanos e das grandes empresas, quer na área financeira, quer na área comercial ou não, poderem de facto conhecer a realidade de Angola e poderem então ver como é que se pode investir em Angola. Porque às vezes o meu problema é, os países às vezes têm dinheiro, os empresários têm vontade, mas depois como é que se chega para se poder entrar num país como Angola e conhecer a legislação, conhecer as leis e poder então, e conhecer o próprio setor privado, como é que eles estão em Angola, e então poder haver aqui um intercâmbio para ver se é possível ou não entrar-se fazer comércio ou negócios em Angola. Eu acho para mim que esse é que é o problema mais importante. Não é, digamos assim, a cimeira de facto pode ter tido um impacto, porque foram 2 dias ou 3 dias, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, e o mundo virou-se para os Estados Unidos durante 2 ou 3 dias com aquela cimeira, mas depois acabou a cimeira, já ninguém fala. Então é preciso agora os países verem os canais que há e tentarem tirar proveito desses canais. Doutor Mário Pinto, vamos tentar entender, mas o caminho que Angola tem feito até aqui, também, esse tal trabalho de casa que acabou de referir, é já um sinal de que está-se a preparar então para poder receber, ser digno destes investimentos, poder acolher bem estes investimentos, esta aposta vinda de que parte for do mundo, nomeadamente agora dos Estados Unidos? Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que através da NIP, eu estive a ver, acho que foi ontem ou hoje, no jornal de Angola, se não estou em erro, que a NIP este ano entraram cerca de projetos avaliados, ou projetos já aprovados e não aprovados, na ordem de mais de 7 mil milhões de dólares, daquilo que nós falamos, 7 bilhões de dólares. Fica a dizer que, não sei quais são os países investidores que estão ali, só vem essa notícia assim, mas quer dizer que o trabalho tem que ser feito não só pela NIP, como os ministérios que concorrem para a chamada política de cooperação internacional, tem que ser feito, como também o Ministério das Relações Exteriores, né? Tem que ser feito, e eu acho que Angola hoje é um Eldorado, porque é um país que tem estabilidade política nos últimos 12 anos, e essa estabilidade política faz com que todo mundo olhe para Angola. Quer dizer, quer os Estados Unidos, quer os outros países que olham para Angola, uma corrida a Angola, é claro que os Estados Unidos deve ser aproveitado, porque é a maior potência económica do mundo, a maior potência geopolítica, geoeconómica do mundo, e portanto é um parceiro que nenhum país do mundo pode marginalizar, e eu acho que Angola também não pode marginalizar. Agora é preciso saber tirar proveito desta possibilidade, em todas as áreas, precisa saber tirar proveito dessa possibilidade. Eu costumo dizer muitas vezes aos meus alunos que quando todo mundo olha para um país, todo mundo quer fazer cooperação com um país, este país tem que saber rapidamente tirar proveito desta possibilidade. Porquê? Porque os interesses, muitas vezes, das chamadas grandes potências, incluindo os Estados Unidos,
se o entusiasmo uma vez é por 5 anos, É por uma efêmero. década, é efêmero, depois passa, porque às vezes surgiu agora ali um outro Eldorado, seja um outro país africano no do mundo, e as ações viram-se por aí. Então nós temos que ter esta realidade, saber aproveitar o máximo, o mais rapidamente possível, essa boa vontade, digamos assim, do governo e do mundo empresarial dos Estados Unidos. Eu haveria de reforçar isso, porque exatamente essas últimas palavras do Dr. Mário Pinto, porque de facto é o que nós vinhamos sempre falando. Hoje, agora, o tema é o petróleo, não é? E ao longo dos últimos 2, 3 anos, de facto, tem-se incentivado muito a diversificação das relações comerciais, porque eu digo que as relações entre os dois Estados nunca são permanentes, mas sim os interesses. E como sabemos que as relações entre Estados Unidos e Angola assentavam-se tradicionalmente no petróleo. E víamos abordando essa questão internamente, abordando essa questão a nível da Câmara e, naturalmente, despertando a nossa liderança que era necessário e continua a ser necessário descobrir outras fontes de relacionamento com os Estados Unidos, porque o preço do petróleo é volátil. É volátil, tivemos 2 exemplos muito recentes. Foi nos anos 80, em 84, 85, quando o preço do petróleo estava a 75 e baixou para $8 o barril. Tivemos agora o grande crash mundial em 2008, em que estava a 147 e baixou para 35. 39. Pois, então isso foi uma catástrofe. E já vínhamos falando nisso, e hoje, de junho para cá, o petróleo saiu a 117, agora hoje está, felizmente, vai-se aguentando entre os 70, pelo menos o crudo que serve de referência para Angola, o Brent, está entre 69 e 70. E ontem já esteve a 65. Mas já perdeu $40, quase $40. Portanto, por aí vemos que o interesse que Angola possa despertar ao mundo, e em particular aos Estados Unidos, é relativo. Porque se de facto uma nação não vir nenhum interesse em relação aos recursos naturais que esse país apresenta, ou em relação ao desenvolvimento de uma relação estável, aí esta mesma relação vai enfraquecendo com o tempo. Porque repete-se mesmo, é o que se diz, quer dizer, estão presentes os interesses, os nossos interesses são levados em conta, essa relação é válida. Desde que deixa de haver o interesse, essa relação deixa de quê? Portanto, como dizia aqui o doutor, nós sempre fomos falando na necessidade da diversificação, várias áreas, o comércio, a agricultura, por exemplo. O Reginaldo há bem pouco tempo falou do AGOA. O AGOA é um instrumento que a administração Clinton pôs à disposição aos países africanos e Angola nunca beneficiou disto. Nunca beneficiou desta facilidade. É uma facilidade que permite o acesso dos produtos africanos no mercado americano isentos de pagamentos de taxas. Mas também depois o grande problema deste problema, doutor, é que produtos certificados da qualidade dos produtos que nós temos para colocar no mercado, porque não vale a pena, a linha está aberta. Agora o trabalho de casa tem que ser feito por nós, que é de facto ter a qualidade do produto que é produzido do ponto de vista agrícola, né, ou mineral, mas não estou aqui do ponto de vista agrícola, no sentido deste produto ter qualidade para ser vendido no mercado americano ou até no mercado europeu. Se não tiver, não se consegue colocar os produtos, fica o nome, mas nós não produzimos. Nós vemos aqui em África, o Botsuana exporta muita carne para os Estados Unidos e para a Europa, mas exporta porque o seu produto é produzido, é qualificado, é certificado, que aquele produto tem qualidade para ir competir na primeira economia do mundo ou na segunda economia do mundo, que eu considero ainda a Europa. Não, mas olha, dizem muito bem, e para isso é que pelo menos foi aberto, pelo menos há mais ou menos 4 ou 5 meses, foi aberto a representação do Departamento de Agricultura em Angola, porque de facto os Estados Unidos têm estado a cooperar com várias partes da África, dentre as quais a África do Sul e Moçambique, e tinha a sua sede de representação do Departamento da Agricultura sediada em Joanesburgo. Em função das potencialidades agrícolas que o país apresenta, eles abriram em Angola esse departamento
para dar o apoio às instituições e naturalmente todas as entidades privadas ou coletivas que estejam interessadas em obter a formação, o training e as facilidades que eles têm no sentido de atingir esse desiderado. Eu ia reforçar exatamente o que o doutor acabou de dizer. Nós temos que fazer o trabalho de casa, tanto nas instituições públicas como nas instituições privadas. Por exemplo, a Câmara teve a trabalhar exatamente no sentido de realizar uma visita às várias províncias para fazer um levantamento das potencialidades e dentro do time que havia de compor a delegação estava exatamente o representante da agricultura. Quer com isso dizer, a vontade existe. Agora, nós, através das nossas instituições e através do tecido empresarial nacional, precisamos ser mais acutilantes e mais agressivos em relação a isso. Falamos em investimento. Nenhum país, e agora mais do que nunca, porque nós estamos a viver uma situação bastante agonizante, eu acho que 2015 vai ser exatamente um ano bastante desafiador. Exatamente. Talvez nós vislumbramos um ambiente muito pesado e cinzento, isento no ponto de vista económico, porque nas condições em que o nosso commodity, que representa mais ou menos 60% ou 65% do nosso produto interno bruto, na situação atual que se encontra, eu acho que vai haver um abrandamento muito grande na nossa economia e vai haver desemprego e muitas outras situações. Mas exatamente por bem. Sim, porque vai despertar a nossa liderança, que é necessário acelerar, é necessário aproveitar exatamente as facilidades que normalmente são postas à disposição do país. Falamos em investimento. Nenhum país se desenvolve tão somente com investimento doméstico. É preciso haver um investimento externo. E para isso é preciso que se desenvolva uma estratégia de atração dos investimentos. Número 1. Hoje o mundo é uma aldeia globalizada. Se eu achar que tenho que fazer investimentos externos, eu pego no globo e giro o globo e digo, em que parte do mundo eu posso aplicar o meu dinheiro e que seguramente vou ter o retorno do investimento. Naturalmente nós vamos e diz, olha, pronto, o investidor está à procura de um país, a primeira coisa que vai perguntar, vai querer saber, estabilidade política. Existe a estabilidade? O primeiro requisito. Exatamente. Segundo aspecto, acesso ao país. Acesso ao país. Posso entrar e sair sem dificuldades. E a circulação interna. Depois, o terceiro aspecto, para o repatriamento do capital. Vou ter facilidades de conseguir repatriar o meu capital. E o terceiro, recursos humanos. Isso, nos recursos humanos estão incluídas as infraestruturas, como há bem pouco tempo aqui foi referenciado, as infraestruturas e tudo isso. Se nós repararmos, Angola está politicamente estável, estamos felizes com isso. Os acessos ao país é fácil. Todos os dias ouvimos reclamações sobre esse assunto. Este ainda é o calcanhar acesso daquilo. Pelas estradas. Não, o acesso ao país, o investidor estrangeiro entrar para o país. Este ainda é um bloqueio. Todos os dias ouvimos isso. Todos os dias. A Câmara de Comércio é chamada a intervir em várias instituições, em vários fóruns e em várias situações, porque o que falta para Angola entender. Eu gostaria de aprofundar isso, porque é um problema muito sério. Porque agora em agosto nos Estados Unidos, tivemos um encontro com um grupo de empresários americanos que tão logo souberam que representávamos a Câmara de Comércio de Angola. Eles predispuseram a contar exatamente um episódio que ocorreu com eles. Tinham na bagagem a intenção de vir fazer um investimento de 175 milhões de dólares em áreas fora do petróleo, entre as quais a agricultura. E dois deles que faziam parte do grupo, o CEO era americano e o outro era britânico, tinham tudo preparado para deslocar-se a Angola. Dois deles não conseguiram o visto. Andaram a aguardar por 2 ou 3 meses pelos vistos. Como havia interesse em fazer o investimento, foram para a África do Sul, num contacto preliminar. Houve estas facilidades, naturalmente o investimento ficou por lá. Acabaram. E então é um alerta, e é a altura de despertar, porque
ao continuar essa Neste situação, registro. neste ritmo, o povo vai pagar uma fatura muito elevada. Vai pagar uma fatura muito elevada e, sobretudo, numa situação como essa, onde é preciso atrair investimento para as outras áreas, em termos das outras áreas de desenvolvimento económico, e que não está a ser feito e as pessoas estão desmoralizadas. Sim, quer dizer, uma forma em vez, de depois há um conceito que se criou sobre Angola, e isso é preciso despertar também a comunidade angolana. Angola já não é assim tão atraente quanto era no passado, porque Angola era visto como uma dama cortejada por todos, exatamente por causa do petróleo. Hoje o petróleo já é explorado em muitos países que nem sonhavam em produzir petróleo. Por exemplo, temos aqui o nosso irmão do Índico, Moçambique, não falamos em petróleo, mas em gás. O Ghana nunca tinha sonhado na altura de produzir petróleo, hoje mas já se apresenta. Exatamente. O Uganda e todo o Sudão. Quero com isso dizer que hoje, se no passado a grande atração, a Angola era vista como uma dama extremamente atraente por causa do petróleo, hoje já não é. Mesmo os Estados Unidos que têm um consumo que varia entre 18 milhões de barris a 21 milhões de barris de dia, era dependente do petróleo proveniente da África. Hoje, os Estados Unidos já não importa o petróleo da Nigéria. Zero. E mesmo os níveis de fornecimento de petróleo de Angola para os Estados Unidos já começa a tender a zero. Porquê? Porque os Estados Unidos, nos momentos de desespero, acabaram por desenvolver tecnologias, e isso já fomos alertando a nossa liderança. Acabaram por descobrir com novas tecnologias meios para produzir petróleo a baixo custo e em grande quantidade. Hoje, o grande desafio, o grande braço de ferro que existe agora no mercado petrolífero é entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Isso porquê? Porque os Estados Unidos conseguiu atingir os níveis de produção do maior produtor mundial de petróleo, que é a Arábia Saudita. E neste momento o problema assenta-se exatamente no domínio dos países que não fazem parte da OPEP e que estão a controlar o mercado. Porque a OPEP neste momento só controla entre 35% e 40% do mercado de petróleo. A OPEP hoje perdeu peso no sistema negocial do petróleo. Portanto, é tempo de portanto, Angola rever o seu comportamento perante a entrada ou a intenção de investimentos vindos do estrangeiro, sob pena de não os perder, como agora acabou de relatar. Eu acho bom investimento saudável, naturalmente, que acrescente. A grande questão é, o investimento sim toda a gente quer, mas é preciso que haja um levantamento nacional do país e direcionar os investidores para áreas certas. Nesta província, no CUNEN, o investimento tem que ser feito nesta área, procuramos investidores para esta área. No quanto Cubango é para esta ou para aquela área, para o AMBO é para esta área, para o CUNEN, para o BIE. É preciso de facto que haja um plano uma nacional, estratégia definida. Uma estratégia nacional por cada província. E isso depois controlado pela NIP, pelo Ministério da Economia, Ministério do Comércio, para levar investidores, digamos assim, vender ao investidor um projeto, de facto, que vale a pena investir. E eu acho que isso falta muitas vezes a nível ainda do país. Não, e o que é elementar, eu tenho dinheiro, quero investir, quero identificar as potencialidades do país, quer dizer, para ser concedido um visto de acesso, quer dizer, leva-se o quê? E criou-se ainda problemas, inclusive há empresas a nível do setor que a uma dada altura tiveram problemas em movimentar o seu pessoal, a nível do setor petrolífero, movimentar o seu pessoal exatamente por causa da questão dos vistos. Portanto, isso é um problema que tem que ser visto com muita atenção por parte do Estado, no sentido de rever e encontrar a solução certa para que possa haver uma mudança entre o afastamento do investidor e a atração do investidor. E isso é um dado, porque os outros países da África é o que estão a fazer, de identificar mecanismos e incentivos que facilitam o acesso das empresas, dos investidores nos seus respectivos países. É o caso de Moçambique, é o caso da África do Sul, é o caso do Uganda e outros países mais. Portanto, Angola tem que rever isso. E o que nós fazemos não queremos criticar. Nós jogamos um papel de alerta. Sugestão, evidentemente. E um papel de alerta.
o que está a acontecer hoje, nós já víamos falando há 2 anos atrás. Houve reportagens, houve entrevistas, houve tudo, nós abordamos isso. E hoje está a acontecer. Portanto, o próximo passo, se não for revisto o acesso dos investidores ao país, há uma estratégia de atração desses investidores, o próximo passo é vermos investimentos que deviam ser feitos em Angola irem para outras regiões do continente e do mundo. Portanto, isso é um problema. E o que é mais impressionante é que nós vemos que há aqui comunidades, e sobretudo da África Ocidental, que vão entrando para o país, e hoje vemos bairros onde há exatamente um domínio quase que absoluto dessas comunidades. É o caso do Martins que foi Fangondo, né? Sim, sim. Eu acho que temos aqui uma comunidade muito grande, vê-se agora a nível do bairro São Paulo, aquilo há cidadãos da Eritreia, de outros países. Das mais diversas. E que não trazem valor acrescentado. Por exemplo, quando vê-se um americano, um britânico, na área, ou não sei, em qualquer um dos setores, mas é predominantemente no petróleo, é para ficar à espera 2 meses, 3 meses para obter um visto. É uma forma simpática de dizer-lhe que não e de convidar-lhe a desistir. Não vem aqui, quer dizer, o americano não virá para o país com a intenção de emigrar, porque, salvo algumas exceções, alguém que gostou bastante do país e se calhar encontrou alguém pelo qual tivesse sentido atraído e decidiu lançar as suas raízes aqui. Portanto, isso é fundamental. Porque vamos falar na diversificação, tudo bem. Vamos, para diversificar a economia, precisamos exatamente que se desenvolvam outras áreas e outros setores, e todos os outros setores carecem exatamente de uma cooperação estrangeira. Dr. Mário Pinto, já em jeito de resumo e já para finalizarmos esta nossa conversa, o tempo é mesmo muito, muito escasso, nós estamos mesmo com pouquíssimo tempo. Vou pedir-lhe, Dr. Mário Pinto, que resuma, então, qual é o olhar que faz em relação à visita de John Cameron ao nosso país, o que é que isso poderá ter tido como impacto? A Angola, entretanto, foi reconhecida, foi eleita ao Conselho de Segurança da ONU em muito, muito pouco tempo. Diga, por favor, algumas palavras em relação a isso. Eu acho que, a partir da altura que o governo americano, antes de Barack Obama, considerou Angola um país estratégico e Angola considerou os Estados Unidos um país estratégico também, portanto, é preciso, de facto, que essas duas parcerias possam funcionar. E quer a visita de John Kerry, quer a visita de outros altos funcionários do governo americano ou governantes do governo americano, vêm ajudar a consolidar estas relações políticas que Angola tem com os Estados Unidos. Na minha opinião, também depois vai-se avançar muito no campo económico e não só. Agora, a entrada de Angola para o Conselho de Segurança, eu penso que neste momento Angola é o único país africano que vai ficar no Conselho de Segurança no mandato 2015-2016, portanto são 2 anos de mandato. É um peso, porque se Angola já faz parte da chamada arquitetura de segurança africana, que é através da SADC, da SIAC, que é através agora como presidente da Comissão dos Grandes Lagos e também como presidente do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, estando no Conselho de Segurança, o Conselho das Nações Unidas tem a missão de preservar a paz, de preservar a segurança mundial. Angola será um ator importante e estratégico para fazer ouvir a sua voz do país e a voz do continente africano nos grandes problemas que afligem o nosso continente, porque infelizmente, apesar da África, a economia africana tem tentado a crescer, apesar de haver alguns países africanos com uma certa estabilidade, mas hoje a África tem ainda alguns países que têm conflitos endémicos, que é o caso da República Democrática do Congo. Como dizia Franz Fanon, a África parece um revólver e o gatilho está no Congo, está na RDC. Portanto, esse gatilho continua, tanto no Kivu Norte e no Kivu Sul. A situação do Sudão do Sul, mesmo da República do Sudão, a questão também da República Centro-Africana, e agora a questão que tem a Nigéria, fundamentalmente com as brigadas do Boko Haram, que ninguém pensava como a Nigéria, um país forte, um país poderoso, poderia ter os problemas que tem. Portanto, eu acho que Angola vai fazer ouvir a sua voz no sentido de garantir, nos próximos 2 anos, que a problemática de paz e segurança no continente possam ser discutidos no Conselho de Segurança, que o Conselho de Segurança não se vire só para os conflitos que estão na Síria, ou no Líbano, ou ali no conflito israelo-palestiniano, ou o conflito que está com a Ucrânia, mas que possa também ter um olhar para o nosso continente. Eu penso que Angola poderá fazer bem este papel.
Portanto, este reconhecimento a trazer prestígio, mas também a trazer responsabilidades. Traz prestígio e traz responsabilidades. Né? Prestígio, porque é bom, um país que em 2002, 2004 esteve no Conselho de Segurança, um país que conseguiu resolver o seu conflito interno por decisão própria e do papel pessoal do Presidente Eduardo dos Santos, que como um líder soube com razoabilidade, bom senso e sentido de Estado resolver o nosso conflito interno, é um exemplo de facto que pode defender os nossos interesses e fundamentalmente os interesses do continente africano. Aliás, Angola está no Conselho de Segurança representando o continente africano. Sim, senhora. O nosso debate está interessante. Nós vou agora sugerir um breve intervalo aos nossos ouvintes. Volto dentro de alguns instantes.